De volta, e eu tenho um aviso muito importante para você de casa. O Mega Chute, patrocinador do Troféu Mesa Redonda, traz para você que falta só uma semaninha para o final da votação para o Oscar do futebol brasileiro, Troféu Mesa Redonda. Então bora, corra, dê sua opinião e escolha os craques no site troféumesaredonda.com.br. Dá tempo de eu perguntar para eles alguma coisa, diretor? Eu quero saber o ídolo do seu grande time, pode estar na festa e você também pode vir aqui na festa. Então você vota lá, participe do concurso cultural que você pode estar na nossa festa com a gente e ganhar a camisa do seu time, tá? Então vamos lá. Qual posição, diretor, eu pergunto? Zagueiro. Primeiro zagueiro. Qual é a votação de vocês? Para quem vocês dariam o troféu Mesa Redonda? Eu acho que eu vou de Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, eu tava pensando nele também, do Flamengo, né? Tá até no radar da Segundo seleção zagueiro brasileira. agora. Ai. Difícil assim, na lata assim. É, mas lá no site do Troféu Mesa Redonda, quando você colocar segundo zagueiro, vai aparecer todas as Não, Gomes não, Gomes caiu de produção. Bom, demorou muito. Então ontem foi noite de sofrimento, mas foi noite de festa também do Corinthians, na Neoquímica Arena. O Timão deu um susto na fiel torcida. Um susto, uma tristeza no começo, mas depois goleou o Atlético Paranaense, virou. Grande noite do atacante Memphis, saiu da zona de rebaixamento. Então, bora aliviar e curtir. A Fiel já chegou na Neoquímica Arena otimista. Corinthians e Atlético Paranaense, quanto? 3-0, 2 de Yuri e 1 do Depay. Quanto vai ser o jogo? 3-0, saí lá da cidade do Guaratinguetá pra ver o Corinthians ganhar. 3-0 Corinthians. Imagina então, depois de assistir aos 20 primeiros minutos do jogo, o Corinthians amassou o Atlético Paranaense. Mateuzinho foi quem abriu o placar com esse golaço, com direito à jogada ensaiada. Essa batida aí é conhecida como Pimenta Biquinho. E esse apelido eu tenho que falar, claro, que quem deu foi o Marinho, a gente brincava quando a gente jogava junto. O segundo gol não demorou e saiu com Kaká, de novo depois de escanteio batido por Garro lá na ponta direita. Aí o Corinthians mudou de postura e se complicou. Nos relajemos, nos sentimos cómodos en el partido. Y hizo que tomemos por ahí decisiones con exceso de confianza. Prato cheio pro Furacão, que diminuiu com o Nicão. Repara como ele se antecipa André Ramalho para cabecear no cantinho. O empate dos visitantes saiu dos pés de Eric, depois dessa tabelinha bonita demais. Yo sé que el primer tiempo no era de lo mejor, pero hay que felicitar a Paranaense porque realmente nos atacó, nos provocó. E por isso, Ramon colocou Romero na vaga de Bidon. A ideia era ir para cima de novo. E na hora do aperto, brilhou a estrela daquele que todo mundo estava esperando. Memphis Depay sofreu a falta, pediu para bater e mandou na gaveta. Primeiro gol dele com a camisa do Timão, gol importantíssimo para a equipe. E a emoção foi tão grande que até a faixinha da cabeça voou para a arquibancada. I'm sure the person at home, he's happy with it. As long as he don't gonna put it online to sell it. Aliás, Memphis ou Mateuzinho, quem fez o gol mais bonito da noite, hein? Pior que eu perguntei pra ele no final do jogo qual gol era mais bonito. Ele falou que o meu, mas se o homem falou, tá falado. E para não dar margem pro azar de novo, o Corinthians enfiou uma goleada no Atlético. Rodrigo Garro marcou o quarto gol do Timão. E Yuri Alberto, olha ele aí, guardou mais um para fechar a conta. Atenção para a assistência de Thales Magno, que voltou pro time depois de um mês no DN. Apesar do susto, deu tudo certo pro Corinthians, que voltou a vencer depois de 2 rodadas e agora tá fora da zona do rebaixamento, pelo menos por enquanto, trocando de lugar exatamente com o Atlético Paranaense, que tem 2 jogos a menos que o Timão, mas que já não vence há 10 rodadas nesse Brasileirão. De toda a campanha
la campaña que a gente está haciendo no merece sufrir tanto. And it was completely unnecessary, I believe, and we have to work on that to find the improvement, because we started great, 2 goals in I don't know how many minutes, and then you need to control the game. That's I think a key that we need to work on is controlling the game. Que fique a lição, porque depois do 5-2 de ontem, a torcida já mirou o Flamengo domingo pela semifinal da Copa do Brasil. Entendemos el torcedor que lo del domingo, mas hoy era el juego más importante que a gente tenía que dar una demostración. Y los clásicos son clásicos, son guerra de verdad. Así que vamos a ver cómo a gente administra el grupo para el que esté en mejores condiciones pueda jugar. Ufa, que jogo. O que a gente pode falar dessa atuação? Bom, primeiro tempo... Médio, né? Médio. Mas o segundo tempo... Segundo arrasador, né? Segundo arrasador, e o Corinthians, primeira coisa, fez o que tinha que fazer. Todo mundo esperava o quê? A vitória do Corinthians contra o frágil Atlético Paranaense, que está pedindo, pelo amor de Deus, para ser rebaixado. Não ganha 10 jogos agora, é uma vergonha, é o lanterna do retorno. O Atlético Paranaense está atrás do Atlético Goianiense, se a gente fizer o recorte do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Pra você ver como tá ruim o Atlético Paranaense. O Furacão virou uma brisinha, assim. Então, o Corinthians se aproveitou. Tinha que fazer o quê? Atropelar. Atropelou no segundo tempo, jogou muita bola. A virada, ou a vitória começou pelo Depay, pelo Memphis Depay, na falta cobrada de uma maneira maravilhosa, né? Botou a bola no ângulo, como poucos fazem hoje em dia. E aí depois foi naturalmente construindo essa grande goleada que enche de confiança o time e a torcida do Corinthians para o jogo contra o Flamengo no domingo. E o Flamengo, por sua vez, perdeu para o Fluminense, meio que não jogou tão interessado, tão motivado. Então as equipes chegam diferentes para o jogo de domingo. Vamos ver, mas eu acho que o Corinthians está cada vez mais forte nesta reta final de temporada 2024. Sem dúvidas, eu acho que o Corinthians passou por um sofrimento desnecessário, o Corinthians relaxou e não pode relaxar porque não está nessa posição, por mais que esteja ganhando por 2-0, o corintiano sabe que não pode mais deixar pontos na mesa. Então o Corinthians, por mais que esteja vencendo por 2-0, ele precisa manter a mesma postura durante os 90 minutos e essa partida ficou de aprendizado. Agora, em relação ao jogo contra o Flamengo, é lógico que a partida contra o Atlético Paranaense era a prioridade do Corinthians. E se o Corinthians de fato se salvar do rebaixamento, esse vai ser o jogo em que houve a virada de chave, o Memphis Depay sendo decisivo. Agora, não dá pra gente fechar o olho e aceitar o discurso de que o jogo contra o Atlético Paranaense era mais importante. Pode ser o mais importante pelo fato da situação do Corinthians ser muito ruim no Campeonato Brasileiro. Mas, peraí, a gente está falando dos 2 times mais populares do Brasil, as 2 maiores torcidas, um jogo que acontece nesse final de semana que pode, que vai definir o finalista da Copa do Brasil. Então, não dá para colocar na mesma prateleira os 2 jogos. Eu vejo que o Corinthians tem que entrar com força máxima, esquecer o Campeonato Brasileiro, deixar o Campeonato Brasileiro um pouco de lado, porque o Corinthians tem chances reais de se classificar para a final da Copa do Brasil, sobretudo depois dessa goleada contra o Atlético Paranaense. A confiança é outra, confiança é outra, a aura do vestiário é outra depois desse jogo, com o Memphis Depay marcando gol. Deixa eu ouvir o Memphis rindo de novo. Nossa, que risada gostosa. Mas essa é a risada do Memphis da entrevista? É sim. Achei que era do Drácula. Nossa, é muito... eu achei diferente essa risada. Dá pra pôr o vídeo também, diretor? É uma risada em inglês, né? Muito legal, uma risada... E posso falar? Depois vocês me cobrem semana que vem. Mas eu aposto no Corinthians passando pra final da Copa do Brasil. Calma, tem o palpitômetro ainda. Vai ter o palpitômetro, administra a cidade. Calma, você tá muito ansioso. Me cobrem. Tem o palpitômetro. Cadê? Não vai dar pra pôr ele falando na coletiva Melhor não, de né, novo? Michel? Melhor continuar, né? Ele falou tão bem. Você achou? Eu achei que ele fala bem inglês, né? Não, ele fala bem inglês. Eu queria ver o sotaque. Olha lá. Olha esse sorriso, que simpatia. Vamos voltar um pouquinho aí, ó. Vamos ver. Agora, pode ver. Já foi. Não, mas era pra pôr com som, né, diretor?
Não tá com som pra nós aqui. Aí trouxe só a imagem dele, tipo... agora veio o som. Então tá bom. Bom, Marina Buffon, eu queria ouvir ele falando em inglês. Entendi, né? eu sei. Corinthians Não vai barrar. Marina Buffon, tem mais notícias do Coringão? Mas de um lugar diferente hoje, mas explica pra nós onde que você está. Explico sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Você quer saber mais do Memphis? Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais uma coisinha dele aqui no Gazeta Esportiva de hoje. Mas antes, eu estou aqui no edifício sede, na Avenida Paulista, que é a sede da Caixa Econômica Federal, porque hoje é um dia histórico para o torcedor do Corinthians. Afinal, assinaram ali um protocolo de intenções a algumas autoridades, como o presidente Augusto Melo, também o presidente da Caixa, Carlos Vieira, o Alexandre Padilha, ministro, né? Do governo Lula, também o Alê, presidente da Gaviões da Fiel, para amortização da dívida da Neoquímica Arena. A intenção é que esse projeto, que é aquela vaquinha, né, a famosa vaquinha, agora regularizado pela Caixa Econômica também, seja lançada na primeira quinzena de novembro. Mas vamos ouvir então o que o presidente, tanto do Gaviões quanto do Corinthians, falaram hoje. Em nome do Corinthians, primeiramente agradecer ao ministro Padilha, presidente da Caixa, Carlos, Alê, presidente da Gaviões da Fiel, agradecer a Gaviões por essa iniciativa. Isso mostra a grandeza do nosso clube, mostra a paixão, a verdadeira paixão pelo Corinthians, mostra como nós corintianos somos unidos e queremos o bem do Corinthians. Fico muito feliz, essa é um começo de uma iniciativa de grandes projetos futuros, que é o que a gente pretende nessa gestão. Queria agradecer, presidente, ministro, Alê, a toda a diretoria da Gaviões da Fiel por essa iniciativa e fico eternamente grato por nos ajudar nessa batalha aí. Fico muito feliz, obrigado por tudo e vai Corinthians. Eu, como presidente, quero ser um dos primeiros a fazer o Corinthians. Os corintianos é que irão salvar o Corinthians, hein? Os corintianos é que irão salvar o Corinthians. Tá certo, vamos se fechar entre nós, vamos salvar o Corinthians, certo? Vai Corinthians. Todos estavam bastante animados, porque esse projeto era algo já pensado pela Gaviões e outras torcidas organizadas, mas olha só, eles pediram para tomar muito cuidado, porque o Pix ainda não foi divulgado, vai ser divulgado apenas na segunda quinzena de novembro, na primeira quinzena, perdão, de novembro, nos perfis oficiais da Gaviões da Fiel. O Corinthians não vai ter acesso, e nem a torcida, às contas. Isso só vai ser no final, quando for feita a quitação da dívida da Arena. O projeto tem uma expectativa por parte da Gaviões de durar 6 meses, com uma expectativa de 500 a 700 milhões de reais de arrecadação. Vocês devem se lembrar que no dia da transparência, a última que ocorreu aí no dia 13 de setembro, os diretores do Corinthians avaliaram aí, informaram que a dívida nesse momento relacionada à Neoquímica Arena está em 710 milhões de reais. Então seria praticamente a quitação inteira da Neoquímica Arena. Tá certo? Em relação ao Corinthians, não vai haver, neste momento, um aporte financeiro. Porém, o Vinícius Cascone, que estava aqui, é o diretor jurídico, acabou informando que existe um projeto para que aquele que for beneficiar o Corinthians, for fazer uma doação, vá ter algum tipo de benefício também relacionado ao clube, não ligado ao fiel torcedor. Tá bom, Mi? Legal, Mar. Bom, daqui a pouquinho o Basejo e o Alex Miller vão falar o que eles acham disso. Mas vamos falar do Coringão? E aí, essa dívida essa dívida da Arena, da Neoquímica Arena, o povo vai pagar? Eu acho assim, Michele, eu analiso essa situação específica sob 2 aspectos. O primeiro viés do torcedor. O torcedor, vendo uma situação dessa, ele pode se entusiasmar, pode se empolgar. Ah, eu sou corintiano, eu vou ajudar porque aqui é Corinthians, sou timão, time do povo, bando de loucos, eu sou um dos loucos do bando e não sei o quê. Então eu vejo a Gaviões, que representa a torcida, junto, tendo o mesmo poder do clube e da Caixa, que é a credora, né? E de repente a Gaviões faz parte dessa estrutura, entra na cabeça desse sistema todo. Então o torcedor fala, pô, eu sou grandão, o Corinthians, mais do que nunca, a torcida manda no clube, a torcida que comanda, e nós vamos pagar o estádio, vai ser nosso, né? Então, no viés do torcedor, é isso. Agora, analisando sob um aspecto profissional,
de clube, de administração. Eu acho uma várzea, com todo respeito. Eu acho, assim, não digo que é algo que apequene o Corinthians, mas é uma situação que parece que ninguém tem competência para gerir as finanças. Parece não, porque na verdade a gente vê que é isso mesmo que vem acontecendo há muito tempo. O Corinthians não paga ninguém, está virando chacota nacional, os clubes estão se organizando até para falar que o Corinthians não paga, está dando golpe. Então, quando os fatos mostram que o Corinthians não consegue se virar com seus próprios problemas e precisa da torcida, precisa das pessoas para pagar uma conta, então isso é uma demonstração clara de que não há a mínima organização e a mínima competência dessa gestão, das gestões anteriores, para resolver a situação do clube. Então, esses dois ângulos que eu queria colocar. Eu estava prestando muita atenção nas reações do presidente Augusto Melo ali no encontro com a Gaviões, enfim, com o backdrop da Caixa atrás. Eu não percebi uma reação tão positiva assim. Para mim ficou claro que o próprio presidente Augusto Melo estava um pouco incomodado em estar ali. Ele sabe dos impactos que esse tipo de ação pode causar para o Corinthians. Por quê? Que impacto? Até que ponto a torcida não vai ter uma influência mais forte em relação à gestão do clube? E sempre teve, agora mais ainda. Depois de, por exemplo, quitar o estádio. Porque certamente isso vai ser jogado na cara da atual gestão. Se não fosse nós, mas vocês se a não torcida teriam maior ficado. patrimônio do Corinthians, a torcida ajudar, se cada um dá R$1... Olha, Mi, Quanto que falta? eu vou utilizar uma metáfora aqui. 2 bilhões, sabe quando o 2 campo, bilhões? sabe quando o campo tá alagado e aí aparece um monte de gente com rodinho para tirar a poça do Sei, campo? sei. Não adianta nada você vir com o rodo se continua chovendo. E é exatamente o que está acontecendo no Corinthians. A Gaviões estava com o rodo tirando as poças do gramado. Só que continua chovendo porque a gestão continua fazendo burrice e continua aumentando as dívidas do clube. Mas olha só, deixa eu só falar uma coisa. Continua aumentando. Gente, quem o vai Corinthians cuidar do deve dinheiro? demais. O dinheiro não vai para mão de Caixa, ninguém. né? Vai ficar na conta da Caixa. E quem que tem o cartão para sacar? É a Caixa, né? Só. Porque o dinheiro é da Caixa, isso, certo? O Corinthians e Gaviões não vão ter acesso nem ao saldo para ver quanto é que tá até agora, assim. Só a Caixa. Bom, a Marina pode explicar isso melhor pra gente e falar também de uma declaração do atacante Memphis. É isso? Tá contigo, Mar. É isso, Mi. Só para explicar rapidinho para vocês, é o seguinte, esse dinheiro vai ser arrecadado e a torcida, né, as organizadas, fizeram apenas uma exigência. A gente quer acompanhar, como se fosse, sabe, um impostômetro, onde eles podem acompanhar tudo que está sendo depositado, porém ninguém pode retirar esse valor, nem a Caixa, nem o Corinthians, nem a torcida. Apenas no final desse projeto da arrecadação, aí sim, esse valor vai ser retirado para ser diretamente colocado como pagamento da Neoquímica Arena, tá certo? Então é assim que vai funcionar, não vai para a mão de ninguém não, vai ficar aqui no banco para depois direto ir para a quitação da Arena. Agora sim, falando do Memphis Depay, aí que a Michelle estava falando sobre ele, ontem então ele fez o seu primeiro gol, um belíssimo gol de falta, falou sobre sua condição física, que ainda não está 100%, imagina quando tiver, vai estar jogando em ainda mais alto nível, e aí ele falou sobre a situação do Corinthians, falou justamente sobre esse primeiro tempo que vocês estavam comentando. O Corinthians abre 2-0 e depois leva 2-2, olha só o que ele falou. Yes, I think even last game we should have won, and we're suffering unnecessary, in my opinion, with some moments in the game where we either lose focus or intensity with the ball and let the opponent have a feeling that they can do something in our home, and it was completely unnecessary, I believe, and we have to work on that to find the improvement, because we started great, 2 goals in I don't know how many minutes, and then you need to control the game. That's I think something, a key that we need to work on is controlling the game. How do we still playing the game while winning 2-0 instead of conceding, and slowing the game down in some of the moments in the first half. So we suffering unnecessary, and then it's mentally more pressure for us, the players and the fans. Everybody thinks, oh no, but it's unnecessary because we scored 2 goals in the first half.
Tá, então, volto com vocês para vocês comentarem essa declaração dele. E aí, Alex? Não, ele tem razão, analisou bem a situação aí. Eu acho que o mais importante agora para o torcedor do Corinthians é perceber que o Memphis não é só um produto de marketing. Porque o grande medo era esse, ele chegou mais fortinho, mais gordinho, fora de forma, estava machucado. Então, a grande questão era essa. Vai valer a pena uma aposta tão grande como essa, de pagar tanto dinheiro por um jogador que chegou com a pecha de ser o salvador da pátria? Já de fez ser um golaço. Então, assim, ele dá demonstrações claras de que está em franca evolução no aspecto físico, já está mais entrosado, a gente percebe que já está mais à vontade e cada vez mais participando de jogadas importantes. E ontem, culminando com o primeiro gol dele, foi um golaço com a camisa do Corinthians. Então ele é um personagem que começa a ser realmente efetivo e importante nessa luta do Corinthians contra o rebaixamento. A gente está falando de um jogador que foi titular da seleção holandesa na última Eurocopa, é um jogador que bem fisicamente certamente vai agregar muito, vai fazer a diferença para o time do Corinthians. É um jogador do tamanho do Corinthians, a gente está falando de um dos maiores clubes do país e agora ele já começa a corresponder. Eu só lamento que o clube tenha se disposto a pagar o que tem pago ao Memphis, mesmo não tendo condições. E aí é um outro debate de regulamentação, de fair play financeiro. Para o futebol brasileiro é ótimo que ele esteja aqui, vai atrair audiência, vai atrair mais gente para o estádio. É muito bacana ver um jogador do tamanho dele atuar aqui no Brasil. Agora, as condições em que foram feitas as negociações e tudo mais, aí já é outro assunto e eu não concordo. Embora o Corinthians pague só 30% do salário e os 70% quem paga é o patrocinador, né? Então isso a gente está imaginando algo em torno de 900 mil, 1 milhão aí que o Corinthians tem que pagar por mês. Que já é muito para um time com as dívidas que tem. Já é muito, mas é um salário que vários jogadores no Brasil ganham hoje. Né? Sem dúvida. Outro jogo antecipado do Brasileirão foi o clássico entre Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Que derrota do rubro-negro pro rival, hein? Ô, pai, vamos assistir. Flamengo e Fluminense no Maracanã pelo Brasileirão. E o jogo foi um clássico daqueles, viu? Dá uma olhada nesse lance aí aos 12, quando o Alcaraz bateu colocado. O Fábio só viu a bola bater na trave e depois no pé dele. Sorte do goleirão que a bola saiu pela linha de fundo. O Léo Ortiz até quis abrir o placar, mas foi bloqueado. E quando o primeiro tempo estava quase terminando, o Léo Pereira acabou tocando no pé de apoio do Marquinhos. O lance foi revisado pelo VAR e a penalidade máxima marcada. Na cobrança, o Paulo Henrique Ganso assumiu a responsa, mas o camisa 10 bateu sem força, fraquinho, e o Rossi defendeu. Mas, logo no comecinho da segunda etapa, o próprio Ganso compensou nesse passe aí simplesmente maravilhoso pro Cauã. O atacante disparou pela direita e encontrou o Lima, que chegou batendo para balançar as redes. 1-0 Flu. E não é que 10 minutinhos depois o Martinelli e o Ganso tabelaram, o volante fez o passe pro Arias, que de prima mandou pro gol 2-0. Aí, o rubro-negro até passou a ter mais a posse de bola ali, só que não encontrou nenhuma grande chance. E ficou nisso, Flamengo 0, Fluminense 2. Quem diria? Quem diria? Agora, o Flamengo fez o que o Corinthians não fez. O Corinthians levou a sério contra o Atlético Paranaense porque era a prioridade. É isso aí. Agora, para o Flamengo, jogou assim um jogo como se tivesse na praia de Copacabana fazendo uma brincadeira e uma churrascada com a galera. Isso, não fala. Jogou com afinco. Não jogou. Jogou com afinco. Tem que jogar assim contra o Corinthians. Desse mesmo não jeito. pode mais ser campeão. Não vai mais ser rebaixado. O que o Flamengo tem para brigar no Campeonato Brasileiro? Só tem o Corinthians agora. Vai brigar no G4. Então, mas é importante também. Faz parte. Mas comparado com uma semifinal de Copa do Brasil... Mas o problema é que o Flamengo tem elenco para jogar pelo menos mais do que jogou ontem contra um Fluminense que está brigando contra o rebaixo. É clássico. Foi muito bom. É rivalidade. Eu adorei o resultado, inclusive, mas a gente está analisando o que o Flamengo fez, ou seja, o melhor, o que não fez, que foi jogar futebol. E o Fluminense, com raça, né, com vontade, muito mais do que o Flamengo, foi lá e ganhou. E o Ganso, olha, o Paulo Henrique Ganso, para mim, é um cara fora do tempo. Ele é um cara de 30 anos atrás, que joga hoje e prova
que aquele futebol que se jogava antigamente ainda é possível se ver hoje em dia. O que falta é talento e coragem para jogar do jeito que ele joga, porque é muito bom, é lindo ver o Ganso jogar e eu queria ver uma seleção brasileira. Eu ia falar isso, a gente reclama que não existem mais meio-campistas à altura da seleção brasileira. Será que não valeria a pena, se quer fazer um teste? Olha isso, Ganso? cara. Cara, ele é muito preciso, Ele tem né? 35 anos, mas joga como se tivesse 20, cara. Ele desfila em campo. Ele não vai sabe? recompor, ele não vai marcar, correr atrás de volante, não, mas não precisa. com a bola no pé. Mas eu acho que na seleção, bom, não sei. Será que dá a seleção? Não sei, assim... Mas agora tem que ficar todo mundo correndo. Pô, ele olha pra um lado, Vinícius Júnior, olha pro outro, É só Rodrigo. ele conhecer Daqui a a bola, pouco o né? Neymar tá voltando. Então, é só o ele dar problema- aquela tacada de sinuca que ele dá sempre. O problema é que ele faz o que os outros não conseguem fazer. Os outros correm com a bola para dar velocidade no jogo. Ele faz a bola correr da onde ele tá. E com genialidade, com maestria. Ele vê passes Eu que fico tão feliz de nenhum vê-lo outro assim, jogador porque é ele capaz sofreu, de ver. hein? Sabe quem é parecido com ele? O Alex, que era genial também. E acabou a carreira, tudo, mas tem uma carreira gigantesca. E o Ganso tem o mesmo estilo de jogo e hoje é quase que uma peça rara. É um oásis se não no fossem deserto. as cirurgias no joelho pelas quais o Ganso seria um dos passou. melhores do mundo. Teria sido um dos Porque melhores do quando mundo. ele surgiu com o Neymar, eu achava o Ganso melhor que o Neymar. Muita gente achava o Ganso melhor que o Neymar. Muita gente apostava, né, no Ganso. Jogaria no Barcelona fácil. Alexandre Silvestre, chegando com notícias do Verdão. Boa noite, Silver. E o Gomes, hein? Tá de volta pro jogo de domingo contra o Juventude e vai ser lá, hein? Volta cheio de moral, Michele, porque disputou como titular, reconquistando um espaço na seleção paraguaia nessas duas partidas. Mordi a língua falando, você já viu isso? Mordi a língua. O Gomes foi titular, voltou a ser titular, capitão, se emocionou na execução do hino do Paraguai, foi determinante, decisivo nessa última partida. Então ele volta cheio de gás. O Gomes que passou por alguns momentos aí de queda de rendimento no Palmeiras, como outros jogadores do Palmeiras, mas parece ter recuperado já a força, a firmeza. Eu acho um jogador, um zagueiro espetacular, um cara que já tem uma marca incrível também como zagueiro artilheiro, ultrapassando o Luiz Pereira. Na história do Palmeiras, o Gustavo Gomes já tem 37 gols. Se eu não me engano, é um a mais do que o Luizão Pereira. E deu 8 assistências nessa passagem dele pelo Palmeiras. Quer dizer, um zagueiro que destrói e ajuda a construir e a balançar a rede do adversário. E ele volta com muita força falando justamente desse jogo contra o Juventude fora de casa. A defesa é peça importantíssima para um time que quer ser campeão, ainda mais no formato de pontos corridos. E o Palmeiras tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, sofreu apenas 20 gols em 29 partidas e em boa parte desses jogos baliza zero, quer dizer, o Everton sem ser vazado. Fala aí, Gustavo Gomes, projete o jogo de domingo. Sim, acho que todos os jogos do Brasileirão é difícil e mais quando é fora de casa. Eles estão brigando aí para se manter, para sumar sempre jogando em casa e nós também vamos em busca de uma vitória para estar aí brigando pelo título. É bem simples, acho que é fruto do trabalho do dia a dia. Nós treinamos muito com o professor Abel, a parte defensiva, que é muito importante no futebol. Você vai estar mais perto da vitória quando você não toma gol, então isso é muito importante, e mais no Campeonato Brasileiro que tem vários jogos, então esperamos manter essa boa fase e como falei, tentar ganhar domingo, que vai ser muito importante para nós. Palmeiras deve entrar em campo uma provável escalação com o Everton no gol. A lateral direita, o Abel tem os 3 caras ali à disposição. A briga tá boa. O Diay que vinha jogando, mas eu acho que volta Mike ou Rocha a essa função como titular. É só a minha impressão. Gustavo Gomes, que falou aí, deve ter o Murilo como parceiro de dupla de zaga. O Caio Paulista na lateral esquerda foi até absolvido no STJD, um julgamento nas últimas horas, porque ele havia sido expulso contra o Criciúma, já cumpriu, poderia pegar mais 2 jogos, tal, foi absolvido. Então o Caio Paulista garantido na lateral esquerda. Tá jogando bem o Caio Paulista, né? Demorou um pouquinho para pegar no tranco, mas tá jogando bem. O meio de campo deve ter o Aníbal Moreno com a volta do Richard Rios.
O Maurício machucado, vetado pelo departamento médico, deve ceder o lugar para o Rafael Veiga, que vinha jogando na ponta direita. Na ponta direita, o retorno do Estevão, o Flaco Lopes de centroavante e o Felipe Anderson pelo lado esquerdo. Quem está correndo atrás de um espaço nesse time é o Dudu, e correndo muito. Não acredito que inicie entre os titulares, mas ele tem treinado muito e bem. Treina na folga, treina com o pessoal da base, tá querendo mostrar serviço, recuperar a forma, recuperar o reflexo, tal, porque não é fácil, quase um ano afastado. Então o Dudu deve ficar com uma boa opção para o decorrer da partida. Hoje o Palmeiras seca o Botafogo, e se o Botafogo perder é difícil, porque joga contra o Criciúma no Maracanã lotado. Mas se o Botafogo perder e o Palmeiras ganhar domingo do Juventude, o Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Michele, tchau. Vamos conversar com o José Paes? Não. Antes, nós vamos comentar sobre o Palmeiras. Exatamente. Porque o José Paes depois vem com as notícias do Tricolor. Mas a gente tem que falar muito sobre esse final de semana do Palmeiras. Agora vamos pensar, o Botafogo empata. Aí não, aí o Palmeiras fica um ponto atrás se ganhar. O problema é perder para o Criciúma no Maracanã, é difícil. Mas tudo bem, faz parte. Esse jogo é um jogo que a gente conta como vitória do Botafogo normalmente, né? O Palmeiras vai entrar em campo pressionado caso o Botafogo vença, estando 6 pontos atrás do time do Botafogo. Mas o Palmeiras tem que fazer a sua parte, não tem que ficar preocupado com esses outros jogos. Tem que ganhar para se manter pelo menos com 3 pontos de diferença do Botafogo sempre, né? Agora, o Maurício vai fazer falta para mim. O Maurício se machucou, talvez não volte mais esse ano, problema no joelho, não vai operar, mas demora para retornar. E o Estevão vai ser titular pela primeira vez desde a contusão, isso faz uma diferença, ou toda a diferença, e o Dudu tá voando nos treinos. Se o Dudu não vai ser titular, ele pelo menos tem que passar a ser a primeira opção de banco no momento em que o Abel quiser mexer no ataque. E não Lázaro, Rony, tem o Dudu já voando nos treinos, fisicamente muito melhor e pronto para ajudar o Palmeiras nessa reta decisiva. E o Marcos Rocha, que volta à lateral direita, é importante, né? Dá uma experiência e acho que ele tem qualidade ainda, por isso que ele está renovando o contrato, inclusive por mais um ano com o Palmeiras junto com o Marcelo Lomba. Acho que o Palmeiras vai ter um jogo complicado, mas vai acabar ganhando esse jogo por 3-1, viu, Michele? Já estou cravando aqui, ó. Eu acho que o efeito Estevão é um grande motivo para o palmeirense estar otimista em relação a esse jogo. O Palmeiras é franco favorito, embora o Juventude tenha dificultado bastante a vida de muitos clubes grandes ao longo da atual temporada, sempre com um sistema defensivo muito sólido, oferecendo poucos espaços, só que o Palmeiras tem Estevão. E o Estevão é capaz de quebrar qualquer linha defensiva, com a sua capacidade de improviso, seu drible, ele consegue se impor e costurar aí esse obstáculo que é o forte sistema defensivo do Juventude. Por isso eu aposto no Palmeiras. O Dudu também é um jogador com essas características, embora não tenha recebido tantos minutos, é um jogador com essas características que o Estevão tem, de poder quebrar uma linha defensiva com um drible, com uma arrancada, com uma mudança rápida de direção. Então o Palmeiras tem armas suficientes para fazer valer o favoritismo. Está todo ao seu lado para esse jogo desse final de semana. Os últimos 2 jogos do Palmeiras em Caxias do Sul contra o Juventude, o Palmeiras venceu por 3-0. Só como um registro, assim, uma curiosidade. Então vai ganhar. Vai ganhar. Vamos conversar com o José Paes? Agora sim. José Paes, você tem notícias do São Paulo? Boa noite. O Tricolor está de folga no final de semana. Como que vai ser? Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva nesta sexta-feira. Pois é, o São Paulo está de folga no final de semana de jogos, né? Vai trabalhar normalmente lá no CCT da Barra Funda. O Tricolor só volta a campo no próximo dia 26, sem ser esse sábado amanhã. O outro vai pegar o Criciúma fora de casa lá no estádio Heriberto Rilse, às 21 horas, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, muito trabalho. O São Paulo folgou ontem pós-vitória para cima do Vasco por 3-0 lá no Brinco na quarta-feira. Voltou a trabalhar hoje. Para esse jogo contra o Criciúma, o Luiz Ubeldia, o professor argentino, poderá contar aí com Jamal Lewis, lateral esquerdo, que voltou lá da Irlanda do Norte depois da data FIFA. Inclusive pode ganhar uma vaga no time titular, porque o Wellington está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo contra o Vasco. Vai poder contar com Ferrarese e Bobadilha, que estavam disputando também aí as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Arboleda voltando de suspensão, Alan Franco, André Silva, muita gente retornando, então vai poder escalar a força máxima para esse jogo diante do Criciúma. Eu falava aqui ainda há pouco sobre a vitória para cima do Vasco, né, que foi na quarta-feira. Depois desse jogo, o Luiz Ubeldia, técnico do São Paulo,
foi questionado aí sobre se ele se sente prestigiado de fato pela diretoria do São Paulo. A gente vem conversando aqui ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, é papo pra lá, conversa com Casares pra cá, muita gente querendo que o Zubeldia saia, outros que ele continue. Por enquanto, o Júlio Casares crava que o Zubeldia continua no São Paulo, ele tem contrato até final do ano que vem com o Tricolor. Então vamos ver aí se o Zubeldia se sente prestigiado junto à diretoria de futebol do São Paulo Futebol Clube. Fala, Zubeldia! Yo he hablado con Julio en su momento, hablo con Carlos, con Rui, con Nelson, con todo, con Muricy, por supuesto con Milton. A mí siempre me ha mostrado tranquilidad y por supuesto cuando perdemos, perdemos todos y cuando se gana, ganamos todos. Lo que hay que tener claridad para analizar la situación de qué rendimiento tuvimos en la Copa, qué rendimiento tuvimos en la Copa Brasil, en la Copa Libertadores, qué rendimiento estamos teniendo actualmente en el Brasileirão. Entonces, poniendo todo sobre la mesa y haciendo un análisis profesional, un análisis, diría, lo más objetivo posible, termina siendo lo más saludable para todos. ¿Por qué? Porque podemos corregir cosas o podemos confiar en lo que estamos haciendo. Tá, então a palavra do Zubeldia aqui no Gazeta Esportiva, e a palavra foi alívio depois dessa vitória para cima do Vasco. Alívio tanto do Zubeldia quanto dos jogadores, do grupo do São Paulo. Era um jogo muito importante, o São Paulo extremamente pressionado porque só tem o Campeonato Brasileiro para disputar até o final dessa temporada, querendo uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Então sabia que a vitória era muito importante para o próprio Zubeldia, pessoalmente também, para a continuidade do trabalho dele. Ele sabe que é pressão a todo momento num time gigante como São Paulo, então todo mundo muito aliviado lá no São Paulo. São Paulo que tem 50 pontos no Campeonato Brasileiro, e nessa mesma época, ali na 30ª rodada do Brasileirão do ano passado, São Paulo só tinha 39. Então tá 11 pontos à frente do ano passado no Brasileirão nessa mesma rodada. Tá mandando bem o São Paulo. É bem verdade que só tem o Brasileiro, como eu disse aqui agora, mas tá mandando bem sim e quer continuar mandando bem. Essa derrota aí do Flamengo, por exemplo, para cima do Fluminense ontem lá no Maracanã, foi excelente pro São Paulo. São Paulo está coladinho no Flamengo, o Flamengo tem 51 pontos, só tem um a mais que o São Paulo, está na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo vai brigar de fato sim por essa vaga no G4 do Brasileirão. Tá certo, Michele? Devolvo para vocês um frio danado, hein, minha amiga? Bota o casaco para sair daí. Beijo grande. E o São Paulo, Alex e Bazégio? Só uma coisa, o São Paulo está a um ponto só do Flamengo mesmo, mas o Flamengo ainda tem um jogo a menos que o São Paulo. Então, toda vez tem um jogo a menos, alguém. Em tese, são 4 pontos que podem acontecer. É o jogo do Flamengo contra o Inter em Porto Alegre, ainda desde aquela época triste, né, que nós vivemos no Rio Grande do Sul. Aquele jogo foi adiado e ainda não foi realizado. Então, vai ser um jogo difícil para o Flamengo contra o Inter em Porto Alegre, mas é a matemática dos fatos. E o Zubeldia, eu não sei por que surgiu tanta essa celeuma de Zubeldia ir embora, não ir embora. Não é um trabalho maravilhoso, assim, não é um Abel Ferreira, mas também não é um trabalho para você dar um pontapé nos fundilhos dele e falar, sai daqui. Ele chegou e o São Paulo, sabe, vai brigar por uma Libertadores, G4, é o nível do elenco e é onde o São Paulo tem que chegar. Você concorda, Bazégio? Eu acho que o trabalho do Zubeldia é bom, ele é dos treinadores que passaram pelo clube nos últimos anos, é o que tem o melhor aproveitamento. De fato, a campanha no Campeonato Brasileiro é superior à do ano passado, mas a gente tem que lembrar que no ano passado o São Paulo foi vencer como visitante lá para o fim, lá pelas últimas rodadas, e o Campeonato Brasileiro ficou um pouco de lado pelo fato do São Paulo ter avançado nas Copas. Nas Copas desse ano, o São Paulo brigou de igual para igual com o Botafogo, que é o grande time a ser batido na atual temporada, caiu nos pênaltis. E na Copa do Brasil, o São Paulo perdeu por ter sofrido um gol no último lance do primeiro jogo. Então, assim, fez confrontos parelhos contra duas das melhores equipes do país. Só por isso eu acho que o Zubeldia não tem nem que ser questionada a continuidade dele. Agora, é claro, depois que você sofre eliminações nas Copas, aí depois sofre uma derrota para o Cuiabá, a torcida e até os próprios conselheiros, que a gente sabe como funcionam os bastidores políticos do São Paulo, começam a questionar, começam a encher o ouvido do presidente, da diretoria de coisas. Por sorte, eu vejo essa atual gestão como uma gestão profissional que tem analisado com muita calma a continuidade ou a saída de treinadores. Então eu creio que o Zubeldia ele fica, a não ser que ocorra algo muito fora da curva nessas últimas 8 rodadas, por exemplo, São Paulo perder todos os jogos, aí eu acho que ele cai.
Mas caso contrário, eu vejo o Zubeldia liderando o projeto e a montagem do elenco de 2025. Você falou do Tite, só uma informação. O Kleber Xavier, que é auxiliar dele há 24 anos, decidiu se separar do Tite para se tornar treinador. A partir de agora, o Kleber Xavier é técnico de futebol, esperando uma primeira oportunidade. E o Tite segue com o filho dele. Né, é só sentar na cadeira do Mesa Redonda que é contratado, hein? Avisa o Kleber, em uma semana ele é contratado. Em novembro ele vai estar aí. Bora conversar novamente com a Marina agora sobre o jogão de domingo do Corinthians. E aí, Má, qual recado o Mateuzinho mandou pro Flamengo? Mi, não vou nem falar nada, olha só o que ele disse aí ontem na Zona Mista, ó. Posso dar um recado para eles, vai ser um clima hostil. Vai ser um clima hostil, porque eu conheço essa torcida, eles vão fazer de tudo. E o nosso time também vai fazer de tudo pra gente classificar. É um time bom. Do outro lado temos que respeitar, claro, mas vamos jogar de igual para igual e vamos fazer um clima hostil aqui para que a gente possa reverter esse resultado e sair com a classificação, só isso. Então, vocês devem se lembrar que o Mateuzinho é ex-lateral do Flamengo, foi adquirido pelo Corinthians, está todo aquele imbróglio envolvendo Corinthians, Flamengo nos bastidores, para também a aquisição do goleiro Hugo. E o Mateuzinho, então, deu essa declaração ontem na Zona Mista, falando desse ambiente hostil que vai existir na Neoquímica Arena. Inclusive, o Corinthians informou agora há pouco que todos os ingressos já foram vendidos. Já sabemos, então, que a Neoquímica Arena estará lotada, assim como esteve ontem também. Uma informação, Mi, vocês devem se lembrar que eu comuniquei vocês essa semana que o STJD ia julgar aquele jogo do Flamengo e Corinthians e Flamengo, na verdade, na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. E aí o Alcaraz pegou 4 jogos de suspensão e a dupla Yuri Alberto e Kaká pegaram 2 jogos cada um. No entanto, ambos já tinham cumprido um jogo. Mas o Yuri levou cartão ontem, então ele fica fora dos jogos contra Cuiabá e Palmeiras, tá? Tá certo, Má, brigadão. E aí, o Mateuzinho, jogou pra torcida? Ah, eu senti um... Jogou. Tem uma história no Flamengo. Estilo corintiano. Ele falou que tinha que falar pra conquistar o torcedor do Corinthians. Ele tá se firmando agora, jogando no lugar do Fagner, né? Só que tem que tomar cuidado pra torcida não confundir o clima hostil com violência, com depredação, com ir lá no hotel do Flamengo e quebrar o hotel, explodir o hotel. Ele não falou nenhuma mentira, né? A gente sabe como funciona em Itaquera. Mas soltar umas bombinhas ali na janelinha. Michele, por favor, né, Michele? Pra ninguém dormir de noite. Não tem isso. Às vezes acontece, sem querer. Corinthians em Itaquera é difícil, hein? Ué, mas não fazem isso. Fazem errado, ué. Eu acho errado isso. Eu também acho que não deve fazer. Ó, tá achando... Não, mas não gosto de bomba não, sabe por quê? Porque meu cachorro detesta. Não, mais essa ainda. Tá achando que não vai ter palpitômetro hoje? Ah, vai ter ainda? Claro que tem. O quê? E quem começa é ele, Marcelo Bazejo. Vamos lá. Olha, eu aposto em 1-0 pro Corinthians. A partida vai pros pênaltis e o Corinthians passa nos pênaltis. Óbvio! Vai, Corinthians, na luta. Alex Miller. Sabe que é palpite e não torcida, né? O Corinthians vai se classificar pra final vencendo o jogo por 2-0. Nossa senhora! Pera um pouquinho, meu palpite não passa o Corinthians. Não? Peraí, Vini. Com meu palpite. Paciência. Ai, que susto. 2-1 Corinthians. Vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis e dá Corinthians. Aí o Cássio salva, é isso? Que Cássio? Não, Hugo. Tá bom, só pra ver se você tá muito bem. Será que não vai ser o Hugo? Vai valer a pena os 500 mil. Marina, e você? Qual que é o seu palpite? Também tô apostando no Timão, viu, Mi? 2-1 e o Corinthians passa nos pênaltis. Ela também. Também, Amanda. 2-1. E passa nos pênaltis. Aqui, Hugo! Só eu no tempo normal, hein? Só você no tempo normal. Só eu no tempo normal. A gente quer emoção, a gente quer emoção. Completa no Mesa Redonda de domingo. Espetacular esse domingo. Quem que é o convidado, diretor? Zenon estará conosco aqui domingo no Mesa Redonda. Beijo, fiquem agora com o Jornal da Gazeta e a Dama de Vermelho, Fernanda Azevedo, ao lado de Laerte Vieira e Denise Campos de Toledo. Tudo palmeirense. Tchau.